Antes de revelar nosso destino, vou te dar uma dica meio que traumatizante para o nosso futebol. Então lá vai, 7-1. Sim, esse é o placar que muitos de nós preferem esquecer. E adivinhe, hoje nosso destino é a Alemanha. Poucos países tiveram tanto impacto no mundo quanto a Alemanha. O país é berço de pessoas como Albert Einstein, Beethoven, Goethe, Nietzsche, dos irmãos Grimm e de várias outras figuras importantes que deixaram sua marca na história mundial. Mas também foi palco de uma das histórias mais horripilantes também. Esse país é tão único que o passado está muito presente aonde quer que você vá e guarda tantas riquezas e curiosidades que podem te surpreender. E é por isso que hoje você vai conhecer a história desse país, além de várias curiosidades. Você sabia que a Fanta foi criada na Alemanha? Sabia que lá fugir da prisão não é considerado crime? E mais, sabia que esse país tem as mulheres mais fiéis do mundo? Ao falar da Alemanha, nos deparamos com uma verdadeira potência, reconhecida por sua economia robusta, diversidade e uma história repleta de reviravoltas. Por décadas, a Alemanha foi um país dividido, e essa separação não se limitou apenas ao famoso Muro de Berlim, que cortava o país. Tudo começou lá atrás, em 936, quando Otto o Grande se proclamou imperador, inaugurando o Sacro Império Romano-Germânico na Idade Média. Desde então, o país enfrentou uma montanha-russa de desafios. A Reforma Protestante que sacudiu a nação, desencadeando a Guerra dos 30 Anos, uma batalha religiosa que dilacerou o território e dividiu a população. E como diz o ditado, nada está tão ruim que não possa ser piorado. Em 1806, Napoleão invadiu o território alemão e marcou o fim do Sacro Império. Houve um vislumbre de esperança no final do século XIX, quando Otto von Bismarck unificou a Alemanha, formando novamente um Estado único. Mas então veio a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha, junto ao Império Austro-Húngaro e Itália, formou a Tríplice Aliança. E o resultado? Devastação e o Tratado de Versalhes, impondo perdas territoriais e restringindo suas forças armadas. As cicatrizes desse conflito abriram caminho para o movimento nazista, liderado por Adolf Hitler, levando à Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, o país foi dividido entre a Alemanha Ocidental e Oriental, dando origem ao emblemático Muro de Berlim. Entretanto, com o início da década de 90, também veio a esperança. Com a queda do muro em 1989, iniciou-se o processo de reunificação alemã, marcando o fim da Guerra Fria e a união das duas partes do país. Hoje a Alemanha é um gigante na Europa, já foi a quarta maior economia mundial, mas agora em 2023, com as projeções do FMI, o país está prestes a conquistar o terceiro lugar, ultrapassando o Japão. Um verdadeiro conto de superação e evolução ao longo dos anos. O país é o mais populoso da Europa, contando com mais de 80 milhões de habitantes. Além disso, está localizado no coração do continente e conta com sistemas de transporte de primeiro nível, o que faz ele um lugar muito estratégico para quem quer conhecer outros países nos arredores. E já que falamos em conhecer, vamos fazer um tour por esse país, repleto de cidades medievais, arquiteturas que unem o antigo e o moderno, castelos dignos de contos de fadas e eventos culturais vibrantes. Berlim, a capital, serve como um ponto de partida ideal para explorar todas as riquezas. A cidade não apenas testemunhou uma história complexa, mas também abriga monumentos e memoriais que recordam o passado, como os resquícios do Muro de Berlim e o Memorial aos Judeus, que honra as vítimas inocentes do Holocausto. Aqui você também vai conhecer o maior zoológico do mundo. No Zoológico de Berlim você encontrará uma variedade incrível de animais. São quase 1.600 espécies diferentes, totalizando mais de 19 mil exemplares. Desde zebras e leões até pinguins, focas, cangurus e búfalos, a diversidade é impressionante. Porém, assim como toda a Alemanha, o zoológico e seus habitantes não escaparam dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, grande parte do local foi devastado.
Dos 3.715 animais que habitavam o zoológico naquela época, apenas 91 sobreviveram. Continuando nossa jornada, chegamos a Frankfurt, uma cidade que se destaca pela coexistência harmoniosa entre a arquitetura antiga, que resistiu aos bombardeios da guerra e foi restaurada ao longo dos anos, e a moderna, representada por imponentes arranha-céus que abrigam instituições financeiras e empresas internacionais. Além disso, Frankfurt é palco da Feira do Livro, evento literário mais importante e o maior encontro do setor editorial do mundo. Com mais de 500 anos de história, reúne mais de 7.000 editoras de mais de 100 países, incluindo o Brasil. E aqui vale destacar que a Alemanha é um dos países mais prolíficos na publicação de livros, lançando aproximadamente 94.000 títulos por ano. Outro fato curioso sobre Frankfurt é que serve como um importante ponto de chegada e partida na Europa, graças à sua excelente localização geográfica e ao seu papel como centro financeiro crucial no continente. Funciona como um hub que recebe voos diretos de diversas partes do mundo, incluindo o Brasil, sendo considerado inclusive um dos mais pontuais do mundo. E sobre pontualidade, esqueça aqueles 15 minutos de atraso comuns no Brasil. Aqui na Alemanha é melhor acertar seu relógio, pois marcar um compromisso com um alemão é praticamente firmar um contrato. Eles levam a pontualidade a sério, então se marcarem um horário contigo, é melhor ter o alarme ativado. Além disso, a tradição alemã valoriza muito o coletivo. Atitudes simples como respeitar horários, obedecer ao sinal de trânsito e manter o silêncio durante a madrugada são levadas muito a sério. A ideia é simples. Se todos seguem as regras e fazem as coisas de maneira certa, o ambiente se torna agradável para todos. E ainda falando sobre as regras, aqui surge outra curiosidade meio bizarra. Você sabia que escapar da prisão não é considerado crime na Alemanha? Isso porque a lei no país reconhece que ser livre é um instinto básico humano. Por isso, os prisioneiros têm direito de tentar fugir. Curioso, não é mesmo? Explorar as grandes cidades como Berlim e Frankfurt vai além de conhecer a história. É também vivenciar a vibrante vida noturna. No entanto, a Alemanha reserva muito mais do que suas metrópoles. O país oferece um cenário de lendas e histórias seculares, desde a mítica Floresta Negra até a infinidade de castelos, como o famoso castelo de Neuschwanstein, localizado no extremo sul, próximo à cidade costeira de Laboux. Castelos aqui é o que não faltam. E se você quiser mergulhar ainda mais fundo na história, que tal dormir em um desses monumentos? Aqui você pode ter dias de reis e rainhas e se acomodar em um desses monumentos, que além de valor histórico, são lindos. Como o espetacular Castelo Burgo-Kromberg, por exemplo. Além de ficar na rota romântica alemã, na pitoresca Rottenberg ob der Tauber, uma das cidades mais visitadas dessa rota, que oferece paisagens de contos de fadas e sua cozinha traz o melhor da gastronomia tradicional local. Já no extremo norte você encontra pequenas cidades medievais como Lunenburg, que resistiram às guerras e proporcionam uma jornada única. Já a Colônia é um verdadeiro paraíso para os amantes de história, artes, arquitetura e religião. A cidade oferece uma variedade impressionante de museus, igrejas, monumentos e praças. Um dos destaques é a imponente Catedral de Colônia, ou Kölner-Dom, uma das maiores igrejas do mundo, com torres góticas que se elevam a mais de 157 metros de altura. Dizem que ali estão guardados os restos mortais dos famosos 3 reis magos do cristianismo. E se você é apaixonado por história e artes, vai ficar encantado com a quantidade de opções. A Alemanha abriga mais de 6.200 museus, 820 teatros e 130 orquestras profissionais. E claro que na nossa lista exploratória, obviamente não pode faltar comida e bebida, não é mesmo? Você já deve ter ouvido falar que os alemães bebem muita cerveja, comem muita linguiça e fazem pães de diversos gostos. Isso não é apenas mito, mas sim um fato. Por aqui, a carne de porco, repolho, batata e salsichas são predominantes nos pratos típicos, além de muito pão. Estima-se que a Alemanha possua uma variedade de pelo menos 300 tipos de pães. Desde o tradicional pretzel até os pães escuros e densos, tem para todos os gostos.
sem mencionar as famosas tortas e bolos, como Apfelstrudel, a famosa torta de maçã. Um dos pratos típicos da Alemanha é o Eisbein, um delicioso joelho de porco assado com casca crocante e acompanhado de chucrute, o famoso repolho fermentado em conserva. O café da manhã costuma ser farto, com muita variedade, com direito até a salsicha e cerveja. Outro alimento favorito desse povo é o Currywurst. Trata-se de um prato de fast food alemão muito famoso, que é basicamente uma salsicha de porco temperada com ketchup e curry, e normalmente servida com fritas. A população da Alemanha consome mais de 800 milhões de Currywurst todos os anos. Na Alemanha, a cerveja é mais que uma bebida, é uma tradição. Por aqui, não tem essa de esperar o happy hour para saborear uma boa cerveja. Eles apreciam essa bebida até mesmo na hora do almoço em pleno dia de trabalho. Com tantas opções e estilos, é quase uma jornada de descobertas para qualquer apreciador de cervejas. Estima-se que o alemão consuma em média cerca de 140 litros de cerveja por ano. Eles são o segundo maior consumidor de cerveja na Europa, atrás apenas da República Tcheca. E para mergulhar ainda mais nesse universo de sabores, existe a famosa Oktoberfest de Munique, uma festa que é um verdadeiro ícone da cultura alemã. Ela é conhecida no mundo todo e tem até versões em diversos países, como aqui no Brasil, em Blumenau. Aqui outro fato curioso, você sabia que os alemães foram os inventores da Fanta? Isso mesmo, a Fanta nasceu na Alemanha como resultado da Segunda Guerra Mundial. Devido à proibição da importação do xarope usado na receita da Coca-Cola no país, a filial alemã resolveu criar um produto próprio para o mercado nacional. Essa nação, povo e cultura encantam. Apesar da reputação inicial de serem formais e reservados, uma vez que você quebra o gelo, muitas pessoas na Alemanha são amigáveis e acolhedoras. Você pode se surpreender com a franqueza do povo alemão, mas saiba que em praticamente todos os casos, isso não deve ser interpretado como uma ofensa pessoal. É apenas a cultura alemã. A verdade é que eles valorizam o respeito e se preocupam com uma comunicação clara, direta e focada no resultado. Uma vez que você entende isso, todos têm a ganhar. E quando falamos em respeito, isso se aplica de uma forma geral, mas principalmente nos seus relacionamentos. E não é por menos que os alemães são considerados os mais fiéis do mundo. Em uma pesquisa recente realizada pela consultoria GfK Global, foi revelado que 46% dos alemães, tanto homens quanto mulheres, consideram a infidelidade algo imperdoável. Além disso, os dados indicam que os alemães possuem uma visão mais aberta e compreensiva em relação à sexualidade, e para eles, a comunicação aberta e a compreensão mútua desempenham um papel crucial, não apenas nas relações emocionais, mas também quando o assunto é cama. Ou seja, papo reto em tudo, meus amigos. O livro Wir Deutschen als Lieben, Nós Alemães e o Amor, escrito por Christopher Doscher, jornalista científico, também contribui com essa visão e destaca que os alemães valorizam a sinceridade quando o assunto é quatro paredes. E ao contrário do estereótipo dos alemães reservados, a pesquisa não encontrou evidências que confirmassem essa ideia. Pelo contrário, os resultados mostram que os alemães têm uma vida sexual diversificada e estão abertos a diferentes práticas. Embora haja uma diversidade e evolução nas relações amorosas dos alemães, as ideias sobre parceria ainda são predominantemente conservadoras e a imagem ideal é a de viver junto com um parceiro pelo resto da vida. A traição, principalmente para as mulheres, é vista como uma crise grave, e mesmo as mulheres solteiras, em sua maioria, expressam o desejo de encontrar um parceiro para envelhecer junto. Curiosamente, os homens parecem mais propensos a permanecer em relacionamentos difíceis do que as mulheres, mostrando relutância em encerrar uma relação mesmo que complicada. Essa dinâmica reflete a importância dada à fidelidade, visto que as mulheres, ao optarem por encerrar um relacionamento difícil, demonstram um comprometimento com a preservação desse princípio essencial, evitando o risco de um dos dois traírem. O estudo sugere ainda que as mulheres alemãs são mais fiéis e comprometidas em suas relações e que para elas a satisfação evita a infidelidade.
E você, gostou da nossa viagem à Alemanha? Conta pra gente o que você achou. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!